Os nossos conectados para a nossa próxima conversa. Só deixa eu abrir aqui as informações para ter tudo direitinho. Hoje é dia de participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos aqui no Bom para Todos e trazendo mais uma vez um assunto de extrema importância, os desaparecimentos forçados. Ontem, dia 30 de agosto, foi o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, uma data instituída pela ONU em 2011 para ressaltar a importância de combater esse tipo de violação. Vamos entender primeiro do que se trata esse crime. No Brasil e no mundo, pessoas desaparecem por variados motivos, mas existe esse tipo de desaparecimento que atinge grupos específicos da população, como ativistas políticos e pessoas de uma raça ou etnia, que transforma essa situação em crime contra a humanidade, uma violação contra os direitos humanos. Esses desaparecimentos são cometidos por agentes do Estado ou por pessoas e grupos a serviço do Estado. A gente está falando de crimes como o aprisionamento de pessoas e assassinatos, que depois são continuamente negados, assim como são negadas as informações sobre o paradeiro dessas pessoas desaparecidas. Os desaparecimentos forçados ocorrem por meio de prisões ilegais, sequestro, assassinato, ocultação de cadáver. Foram um método repressivo usado com frequência pelos regimes militares na América do Sul, na América Latina como um todo, inclusive aqui no Brasil. Pessoas eram ilegalmente detidas, levadas para centros clandestinos de tortura ou de extermínio. Segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, 434 brasileiras e brasileiros desapareceram durante os 21 anos da ditadura militar no Brasil. Mais de 400 pessoas. Infelizmente, esse problema continua. É sobre isso a nossa conversa agora. O Fundo Brasil de Direitos Humanos convidou integrantes de grupos de defesa de direitos que acompanham casos de desaparecimentos forçados no Brasil, para a gente poder entender esse problema e as iniciativas para combatê-lo. Nós estamos com Adriano Araújo, que é sociólogo, coordenador executivo do Fórum Grita Baixada, que é uma coalizão de instituições sediada em Nova Iguaçu e que trabalha com as temáticas de segurança pública, violência de Estado e direitos humanos. Estamos também com o Joseph Iborra Plans, o Zezinho, que é da Comissão Pastoral da Terra de Rondônia, e ainda a Aline Andrade, que é superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Adriano, Zezinho, Aline, um prazer recebê-los, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela participação de todos vocês, viu? Antes de eu deixá-los até cumprimentar o nosso público, eu já vou botar a primeira pergunta e depois eu falo com cada um separadamente. Queria começar com o Adriano, falando um pouquinho sobre essa situação na Baixada Fluminense. Grupos de defesa de direitos humanos, Adriano, têm afirmado, inclusive, que a redução do número de homicídios vem acompanhado do aumento no número de desaparecimentos forçados. Ou seja, as forças do Estado cometem essa violação de direitos humanos porque não se faz o registro de homicídio se o corpo não é encontrado. E daí tem uma informação ainda que dos 5 batalhões de polícia militar que mais matam em todo o estado do Rio de Janeiro, 4 batalhões são localizados na Baixada, Duque de Caxias, Belford Roxo, Queimados e Mesquita. Eu queria que você comentasse para a gente essa situação. Prazer estar participando mais uma vez aqui do programa. O Fundo Brasil de Direitos Humanos, um parceiro importante do Fórum Grita Baixada. Bom, sobre a pergunta específica, a gente tem observado na Baixada Fluminense um histórico de extermínio da população jovem, masculina, negra, periférica, de baixa renda. Infelizmente, isso configura muito a história da Baixada Fluminense. E com o passar do tempo, a gente vem observando que, de acordo com a mobilização da sociedade civil, os casos de homicídios eles vêm sendo denunciados com bastante frequência. Os órgãos e as estatísticas de segurança que monitoram os casos de homicídio vêm aprimorando suas técnicas, seus recursos, mas a gente observa que, em contrapartida, embora haja, de acordo com a estatística oficial, uma redução do número de homicídios, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em boa parte do território nacional, a gente tem observado o aumento das denúncias de desaparecidos, desaparecimentos forçados, que são aqueles desaparecimentos causados, motivados pela participação de agentes públicos
normalmente após batidas policiais, incursões da polícia em determinados territórios. É importante que a gente explicite que esses casos de desaparecimentos são casos que atingem o mesmo perfil dos casos de homicídio, né, de pessoas que sofrem os homicídios. Então, majoritariamente, a população jovem, masculina, negra, periférica, de baixa renda. Então, esses casos de desaparecimentos forçados não são casos que se distribuem de forma equitativa entre as diferentes classes sociais, atingem majoritariamente os pobres e negros. E a gente vem trabalhando com essa hipótese que, se hoje, tanto por parte da milícia quanto por parte de policiais envolvidos em grupos de extermínio, não é mais interessante chamar a atenção da sociedade para os casos de homicídio. Então, a gente tem trabalhado com uma suposição, a partir de denúncias que a gente vem recebendo, que há uma maior preocupação em ocultar os casos de homicídio, e esses casos de homicídios muitas vezes acabam se manifestando a partir dos casos de desaparecimentos forçados, né? Como é muito típico pela natureza desse tipo de crime. Se não tem corpo, não tem crime. Se não tem crime, não tem estatística. Se não tem estatística, não há atenção da sociedade para o que vem acontecendo. Se não tem estatística, se não tem atenção da sociedade, não há também políticas públicas ou ações que possam enfrentar essas situações. E a gente vê que os casos de desaparecimento acontecem tanto no meio urbano quanto no meio rural. O companheiro do norte do país vai poder também falar sobre esse assunto. Mas essa é a percepção que a gente vem tendo aqui na Baixada Fluminense. Zezinho, passo a palavra para você, para a gente entender esse contexto, então, nessa região norte do Brasil. Quem são as pessoas vítimas de desaparecimentos forçados? O que a experiência e os casos que vocês acompanham pela Comissão Pastoral da Terra têm apontado como situação em que esses desaparecimentos ocorrem? Conta para a gente. Bom, também ocorre no contexto, não é, dos conflitos no campo, não é? Quer dizer, apenas no ano passado, a Comissão Pastoral da Terra registrou mais de 1.800 conflitos em todo o Brasil. E desses aí houve umas 20 e tantas mortes registradas, né? O que também concorda com o Adriano, que fica mais difícil registrar as desaparições, né? E de vez em quando acontece com isso. Desde Corumbiara, no ano 95, foram registradas diversas mortes, mas está comprovada também a existência de desaparecidos. Ainda este ano, teve um juiz que reconheceu oficialmente como suposto falecido um dos desaparecidos do massacre de Corumbiara em 1995. E assim eu posso citar uns 10 casos de desaparecidos nestes últimos anos. Em Vilhena, uns 2. Aqui, perto de Humaitá, houve também 3 desaparecidos em 2016, que tem até suposto autor e mandante, mas os corpos nunca foram achados, o que fica mais difícil, né? E alguns foram realmente suspeitas de participação de policiais, não é missão oficial, mas de policiais formando milícias armadas junto com pistoleiros em atuação no campo, junto com fazendeiros. O caso mais claro é do jovem Ruan. Ruan desapareceu em Cujubim, no município de Cujubim, quando um grupo de sem-terras foram caçados, houve uma caçada humana com 3 equipes de pistolagem, alguns formados por policiais. E houve dois desaparecidos, um apareceu morto, queimado, o outro nunca apareceu. A mãe fez tudo o possível para localizar o filho. E graças à insistência da mãe de Ruan, houve 2 fazendeiros que foram julgados e vários policiais, inclusive oficiais da polícia, que foram julgados. Mas quando chegou ao tribunal do júri, eles foram condenados pela morte do companheiro que foi achado queimado, mas eles acharam que o Ruan ainda podia aparecer.
a condena foi anulada por causa disso, porque o juiz já reconhecia que Ruan estava realmente morto, não é? Por mais que o corpo não tivesse aparecido, não é? Então, acontece num contexto de impunidade, muito com sem terra, mas ultimamente, os últimos casos no Amazonas são com indígenas e com ribeirinhos, que está havendo agora um caso muito triste em Nova Olinda e Borba, de ribeirinhos daquela região do chamado Rio dos Abacaxis. A gente pode explicar mais isso aí. Eu queria só realmente que você falasse sobre esse caso, antes da gente voltar com o Adriano, para falar sobre a tipificação penal, como seria importante discutir tipificação penal, que eu acho que você traz isso na sua fala também. Mas conta para a gente, nesse mês de agosto, movimentos sociais estão denunciando, movimentos sociais da região do Rio Abacaxis, que fica no sul do estado do Amazonas, estão denunciando que policiais são responsáveis pelo desaparecimento de um jovem munduruku e um ribeirinho. Isso no município de... Não, além disso, no município de Catunama, perto da divisa com a Rondônia, tem 3 agricultores do Movimento Sem Terra desaparecidos desde 2017. Acho que isso você pontuou na sua fala. O mais recente, de fato, são esses 2 jovens da região do Abacaxis, é isso? Isso, no município de Nova Olinda e de Borba, porque o Rio Abacaxis faz limite entre Borba e Nova Olinda do Norte, né? Lá houve uma morte de 2 policiais, 2 resultaram feridos. E daí se seguiu uma operação, uma mega operação da polícia militar do Amazonas, comandada pelo próprio comandante-geral, Ayrton Norte. E a partir daí começamos a receber relatos de torturas, de mortes. Houve muito veiculado que já tinha matado ao suposto autor da morte dos policiais, chamado apelidado Bacurau. Houve informações de 12 mortes, houve informações que nunca foram confirmadas. O que foi confirmado posteriormente foi uma morte apenas no próprio dia 5. Depois houve mais 3 mortes de uma mesma família, né? Que eram um casal e um filho adolescente, e que andavam com barco. Esses corpos somente foram resgatados do rio 10 dias depois de que foram denunciados que tinham achado os corpos, não é? E nele havia também um jovem que se chamava, conhecido como Macaco, Admilson, não é? E nos mesmos dias, numa região bem distante, onde aconteceu o problema com a morte dos 2 policiais, houve um ataque a uma canoa com 2 indígenas, Munduruku, da aldeia do Laguinho. Um deles foi achado morto pouco depois, o irmão mais velho, e o irmão mais novo, Josibão, até o momento não tem sido achado o corpo dele. A canoa estava desaparecida também, foi achada, né? Em alguns casos, parece muito claro que houve ocultação de cadáver, porque foram achadas algumas pedras amarradas no corpo dos que foram achados dentro do rio, né? E era uma área onde a polícia não deixava entrar nem sair ninguém. Eles converteram um autêntico estado de sítio aquela área, né? Então, todas as suspeitas são acima da polícia, dos 2 desaparecidos. E, por outro lado, tem uma comunidade chamada Terra Preta, onde houve o confronto com o resultado das mortes, que está completamente vazia. E ninguém sabe o que aconteceu com os moradores de lá, que eram mais de 50. Ou estavam escondidos no mato, ou fugiram para a cidade. Ninguém sabe onde estão os moradores da cidade de Terra Preta. Lá também há informações de que a polícia fez busca por corpos na área. Porque no primeiro confronto houve informações de que tinha havido 4 ou 5 mortos. No mesmo dia que morreram os 2 policiais e 2 resultaram feridas. Estes 4 ou 5 mortos nunca foram confirmados. E o que aconteceu posteriormente com essa comunidade, não temos informações. Não sabemos o que aconteceu. Muito difícil conseguir informações da área. Aline, se você me permite, antes da gente, inclusive, falar sobre as ações do Fundo Brasil, eu queria que o Adriano complementasse essa fala do Zezinho, explicando para a gente a questão da tipificação no Código Penal.
hoje não existe o desaparecimento forçado no Código Penal, e é uma discussão importante de se ter, Adriano? Sim, sem sombra de dúvida. O Brasil assinou alguns protocolos internacionais para a tipificação do desaparecimento forçado como um crime. Isso, na prática, ainda não aconteceu já tem cerca de 10 anos, mais ou menos, em que vem sendo elaborados alguns projetos de lei que possam incluir dentro do Código Penal o crime de desaparecimento forçado, mas, por hora, nós não temos ainda essa tipificação. Essa tipificação é extremamente importante. Primeiro, para que, de fato, se caracterize o crime de desaparecimento forçado como um crime hediondo, como um crime praticado por agentes públicos, com envolvimento, enfim, de diferentes agentes públicos, ou usando a estrutura do Estado. O caso do pedreiro Amarildo, que foi levado para a unidade da Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro, torturado e até hoje desaparecido, com envolvimento de tenentes e de soldados, mostra, infelizmente, como é que se configura esse crime, né, desaparecimento forçado. Mas o caso do Amarildo é um caso que ocupou boa parte da imprensa nacional e internacional, mas essa não é a regra da maior parte desses crimes. Como o Zezinho muito bem disse, e aqui na Baixada Fluminense não é diferente, ao assassinar indígenas no norte ou jovens das periferias, muitas vezes as únicas que de fato denunciam esses casos, muitas vezes, antes inclusive das próprias organizações de direitos humanos, são as mães desses meninos, são os familiares desses meninos. Então, o protagonismo das mulheres ao denunciar de forma muito corajosa esses crimes, mas mostra como é importante que isso entre no Código Penal, seja tipificado, não numa perspectiva simplesmente do punitivismo, mas para que a gente possa responsabilizar o Estado. Afinal, esse é um crime que é praticado em várias outras partes do mundo, e usando toda a estrutura do Estado para implementar o terror, para implementar o controle do território. Aqui no Rio de Janeiro, a gente chama muito essas operações que o Zezinho citou, de operações de vingança, quando muitas vezes um policial é morto num confronto, um conjunto enorme de policiais invade um determinado território e muitas vezes mata 3, 4, 5 vezes mais do que aquele policial que foi morto, e isso realmente é inadmissível. Então, o Fórum Grita Baixada, junto de outras organizações, vem lutando, vem denunciando, vem chamando atenção em audiências públicas para que haja essa tipificação e para que sejam produzidos dados sobre essa realidade. Porque, pela sua própria natureza, é uma realidade que fica oculta, que fica escamoteada, e que, se a gente não tiver a visibilidade necessária para esse crime, muito pouco a gente vai conseguir avançar para que ele seja enfrentado. Claro, importantíssimo essa pontuação, importantíssima essa pontuação que vocês trazem aqui para a gente. Agora, Aline, quando a gente falava em desaparecimento forçado, ali na época, nos anos de ditadura militar, esses desaparecimentos aconteciam contra perseguidos políticos, contra pessoas que politicamente pensavam diferente. Agora, o que tanto o Zezinho traz como o Adriano é que existe um componente de racismo institucional nesses casos, né? E daí eu queria saber como que vocês, do Fundo Brasil, vêm apoiando o combate tanto a esse tipo de racismo como contra a violência de Estado que se faz presente nesses casos aí que a gente ouviu agora relatados. Bom, eu queria começar cumprimentando você, Thalita, o Adriano e o Zezinho. O Fórum Grita Baixada e a Comissão Pastoral da Terra são organizações que vêm ao longo dos anos lutando firmemente, né, contra o desaparecimento forçado, pelo direito à terra, né, pelo direito ao território, pelo direito à vida, né, tanto na cidade quanto no campo. Então, realmente, é uma alegria estar ao lado dessas pessoas que têm colocado suas vidas aí à disposição da defesa de direitos, né. O Fundo Brasil, de fato, acredita, né, nos nossos editais, o que o campo tem nos informado
é que o racismo institucional, ele de fato faz com que o desaparecimento forçado seja uma realidade hoje, tanto para populações negras e periféricas, né, quanto para populações indígenas e povos e comunidades tradicionais no Brasil. Né? O Fórum Grita Baixada hoje é uma das principais organizações no país que pensa o problema dos desaparecimentos forçados e propõe a necessária leitura que liga essa violação ao racismo institucional contra as populações negras e periféricas. O Fundo Brasil já apoiou 2 vezes o grupo, né, o que de verdade é uma honra para nós, sabendo da seriedade e da consistência do trabalho do Fórum Grita Baixada. Né? E eu queria aproveitar que a gente está falando sobre o racismo institucional para dizer que o Fundo Brasil lançou agora, no dia 20 de agosto, o edital Enfrentando o Racismo a Partir da Base, que é para fortalecer institucionalmente organizações que combatem o racismo em seu território. Tá? Esse edital é para todo o país. As inscrições vão ficar abertas até dia 21 de setembro, às 18 horas. A gente pede para que ninguém deixe para o último dia, para que nenhuma fatalidade, problemas técnicos impeça que a sua organização envie o documento para o nosso edital. E esse é um edital diferente do Fundo Brasil, porque a gente quer apoiar as organizações continuarem a fazer o nosso trabalho, a fazer o seu trabalho. Ele não está necessariamente ligado a um projeto, então a gente pede também que vocês olhem com cuidado, né? O Adriano mencionou muito a ligação, né? Tanto o Adriano quanto o seu Zezinho mencionaram muito a ligação desses desaparecimentos com a polícia, né? E com o próprio sistema de justiça brasileiro. O fato da gente não ter, né, da polícia hoje estar muito à vontade, seja na guerra às drogas, seja para pacificação de conflitos territoriais, para avançar sem ser investigada, e o fato da gente não ter hoje um tipo penal que faça com que os desaparecimentos forçados sejam combatidos e contabilizados, faz com que esse problema continue sendo uma realidade mesmo na democracia. Né? Um outro edital que o Fundo Brasil está financiando é o de Direitos Humanos e Justiça Criminal, que tem 2 eixos, um de combate ao uso abusivo de prisões provisórias e o outro que fala sobre os ciclos de reencarceramento. Mas também a gente acredita que essa linha de combate à violência policial está muito ligada ao uso abusivo de prisões provisórias. Também seria interessante que as organizações estivessem ligadas. Esse é um edital que também está aberto e também pensa o racismo institucional brasileiro. Por fim, eu queria contar um pouco do nosso trabalho com o SOS Amazônia. Né? O SOS Amazônia é uma linha que a gente tem voltada a apoiar situações de emergência, especificamente de organizações construídas por pessoas indígenas, tá? E lideradas por pessoas indígenas, e a gente considera a Amazônia Legal Brasileira enquanto local de projeto. Ele é um fundo de resposta rápida. Os pedidos são respondidos em até 5 dias úteis e para tentando, de fato, apoiar para as organizações conseguirem reagir à violência que a gente tem aí na disputa por territórios indígenas e por territórios amazônicos. Então, é um pouco isso do nosso trabalho. A gente também, eu queria contar, estava um pouco fora do script, mas o Fundo Brasil também apoia defensores de direitos humanos em situação de emergência. Nós temos um fundo de resposta rápida, que é o Fundo Emergencial Defensores de Direitos Humanos, e que a gente também pede, né, que as lideranças que se sintam em ameaça, que precisam se deslocar do seu território, porque já estão sofrendo ameaças por conta dessa luta que tem feito, né, pelo direito à terra, pela defesa dos direitos em seus territórios. Nós também temos um edital de resposta rápida que pode ajudar nessas situações de emergência. Então, eles são editais que abarcam essa complexidade que a gente avalia que é o problema de desaparecimento forçado hoje no Brasil. A gente até rodou as imagens desses 3 editais para quem quiser entrar no fundobrasil.org.br, saber direitinho qual edital acessar. Então, tudo que a Aline foi falando ali, tem a imagem do edital certinho para que você possa entrar fundobrasil.org.br e acessar as informações dos editais.
Adriano, Zezinho, agradeço demais a participação de vocês. Agradeço os relatos que vocês trazem aqui para que a gente possa passar a conhecer realidades como essas que vocês expõem aqui. Aline, também agradeço demais, mais uma vez, o Fundo Brasil por ter dado essa oportunidade da gente trazer essas denúncias aqui para o Bom para Todos, denúncias importantíssimas e mostrar também caminhos para combater essas situações. Muito obrigada, Aline, Adriano e Zezinho. Um prazer receber vocês. Até uma próxima. Obrigado a Nós vocês. agradecemos também. Muito obrigado. Boa tarde. Até, pessoal. Obrigada. Até. Esse foi o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que participa quinzenalmente, às segundas-feiras aqui com a gente, sempre trazendo, como vocês viram, temas importantíssimos para a discussão pública, para o debate, para a mudança que precisa ser feita.